Pessoal, então tá. Estamos começando a oficina do Clube de Programação, no dia 31 de outubro de 2023. Hoje teremos aí a participação da Thaís, que vai apresentar um trabalho bem legal para a gente. A Thaís foi finalista agora da Maratona de Programação, esteve lá em Chapecó, junto com o Bernardo e o Thiago, foi o melhor time do Paraná, desculpa. Fizeram 5 balões, foram super bem, estamos muito orgulhosos. Thaís também já participou aí da Escola de Verão vez, vai a segunda vez agora. Quem não for para a Escola de Verão, que vá também. Então, porque é legal pra caramba e é muito bom. Então, todo mundo aí se preparando e fazendo esforço para ir. E Thaís vai dar um probleminha para a gente hoje, bem divertido, bem legal. E depois a gente vai ter um momento aí de treino. Então, sem mais delongas, Thaís, fica à vontade. Então, perguntem, galera, por favor, não me deixem falando sozinha. O problema que eu trouxe para falar com vocês hoje é esse aqui, Star Wars. Ele caiu na maratona em, acho que 2010, 2010. Ele é um problema de geometria 3D, no caso. É um daqueles problemas que, assim, a dificuldade do problema é mais implementado. Deixar de implementar mesmo. E, basicamente, a ideia dele, ele vai dar 4 pontos, daí mais 4 pontos, cada um desses 4 pontos, cada um desses conjuntos de 4 pontos vai identificar um tetraedro, e você quer achar a menor distância entre esses 2 tetraedros no espaço. Esse problema é mais difícil? Então, eu tentei procurar, mas nessa época não tinha placar geral do Boca. Então, não tinha placar geral para... O crowd, ele tem, tipo, 94, então, assim... Eram os problemas mais difíceis, tipo, assim, mas não sei... Mais difícil que a gente já passado. Eu até tentei procurar, mas eu não achei. Mas, então... Então, basicamente, o que a gente vai ter, ele vai dar 4 pontos de um tetraedro. Quatro pontos de um outro tetraedro. E você tem que conseguir achar a menor distância entre eles. Uma coisa também interessante de ver nesse problema é que ele só pede 2 casas de precisão na distância, então não precisa se preocupar tanto assim com precisão de double, esse tipo de coisa. O que a gente vai pensar para tentar resolver esse problema? Porque, assim, não sabemos calcular a distância entre 2 tetraedros, mas vamos tentar reduzir isso para coisas que a gente sabe calcular a distância. Uma coisa que a gente pode pensar é que a gente nunca vai ter a distância meio de uma face e o meio de outra face do tetraedro. Porque senão as faces teriam que ser, tipo, bolinhas. Porque você sempre vai ter a distância. Isso é um pouco de intuição, assim, não me se provar, mas se você for tentar pensar, se a distância for, tipo, no meio das faces, as faces vão ter que estar paralelas. Então, a distância também vai ser a mesma distância entre um segmento e outro. Então, basicamente, para calcular a distância entre os 2 tetraedros, você calcula a distância entre todos os segmentos e faces do outro e todos os segmentos e faces do outro. Ainda sobre calcular a distância entre segmentos e faces, a gente pode perceber também que a gente nunca vai ter, aqui a gente tem um segmento e uma face, a gente nunca vai ter, a menor distância nunca vai ser entre o meio de um segmento e uma face. Porque se a distância for se o segmento atravessar toda a face aqui, a gente sabe que essa distância vai ser entre um outro segmento. E se o segmento ele terminar aqui no meio da face, a distância vai ser entre um vértice e a face. O problema garante que os tetraedros são disjuntos. O problema garante que os 2 tetraedros são disjuntos. Então, basicamente, o que a gente vai reduzir esse problema é calcular a distância entre todos os segmentos de um e todos os segmentos do outro tetraedro, e calcular a distância entre todos os vértices e as faces, né, os triângulos do outro. Agora, como que a gente faz isso, né? Vamos tentar pensar umas coisas que a gente sabe calcular distâncias. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a distância entre 2 pontos, a
A gente tem 2 pontos, a gente quer calcular a distância. Normalmente, como a gente faz isso, a gente pega o vetor que liga os 2 pontos, a gente pega a norma dele, né? Tamanho de U, que vai ser igual, que a gente normalmente usa vetores mesmos, então, U produz escalar com U. Beleza? Tá. Agora, se a gente quiser calcular a distância entre um ponto e um segmento. A gente tem um ponto e um segmento. Normalmente, o que a gente vai fazer, a gente pega esse vetor aqui, que liga o segmento para o ponto aqui, e a menor distância vai ser justamente essa distância que liga o ponto aqui da projeção desse vetor sobre o segmento e o ponto. Então, se a gente conseguir calcular a projeção desse vetor U aqui sobre esse outro vetor aqui que representa o segmento aqui, o vetor V, a gente consegue calcular esse ponto aqui e a gente calcula a distância entre esse ponto e esse ponto aqui de cima. Como que a gente calcula a projeção? A projeção de U sobre V, de U sobre V. Isso aqui, lá de geometria analítica, não vou provar, mas vai ser U escalar com V sobre V escalar com V. Vezes o vetor, né? O vetor V, que é o valor que a gente vai escalar. Esse valor aqui, normalmente, é o quanto a gente está escalando o vetor aqui na projeção. Então, basicamente, a gente calcula esse lambda, a gente escala o vetor, e daí a gente consegue deslocar esse ponto para cá, somando o vetor, e a gente consegue calcular essa distância. Só que uma coisa que é importante a gente lembrar é que tem aqueles casinhos que o ponto está fora, né, que quando a gente calcula a projeção dele vai dar para cá, para fora, ou seja, nosso lâmina aqui, ele vai dar menor do que 0. Ou pode estar para cá também, quando a gente tenta escalar o vetor por um valor maior do que 1. Se o ponto estiver para cá, o vetor aqui que a gente estiver escalando vai dar maior do que 1. Nesses casos, em vez de a gente calcular a distância entre esse ponto aqui da projeção e o ponto, a gente calcula a distância entre o ponto extremo, né? A gente pega aqui, quando é menor que 0, a gente calcula entre o ponto inicial aqui. Quando for maior do que 1, a gente calcula entre o ponto final. Isso aqui, mesma coisa que no 2D, beleza. E daí, para a gente calcular a distância entre dois segmentos, no 2D, a gente tem os 2 pontos. A gente tem aquela mesma coisa, né? Que a distância entre os 2 segmentos, no 2D, ela nunca vai ser entre 2 pontos que não seriam pontos extremos no segmento. Tipo assim, nunca vai ser entre um meio aqui e o meio do outro segmento. Sempre vai ser entre pelo menos um ponto extremo e o outro segmento, que nesse caso vai ser esse aqui. Então, para a gente conseguir calcular isso aqui, a gente vai reduzir a calcular a distância entre o ponto e o segmento que a gente já viu. Então, a gente pega a distância entre esse ponto aqui e esse segmento, a distância entre esse ponto aqui e esse segmento, entre esse e o próximo segmento, e esse e o próximo segmento, e a gente pega o menor. Isso no caso em que segmentos eles não se cruzam, né? Mas como nesse caso os tetraédros são juntos, a gente nunca vai ter que lidar com o caso em que segmentos se cruzam, por enquanto. Mas então, para calcular a distância dos dois segmentos em 2D, é basicamente isso. Só que aqui, a gente está calculando a distância em segmentos, não em 2D, né? A gente está calculando em segmentos em 3D. Quando a gente pensa em calcular a distância em segmentos em 3D, a gente tem uma situação. Por exemplo, a gente tem um segmento aqui, a gente tem um segmento aqui, eles estão em 3D. E a menor distância deles vai ser isso daqui. Tipo, esse segmento está por cima, que assim, tipo, por cima do outro. A gente vai tentar reduzir isso daqui. Não sei se vocês lembram de geometria analítica, a ideia de retas reversas. São retas no plano, são retas no espaço, não coplanares, que nunca se cruzam. Então, a gente vai ter essas duas setas aqui, e a gente vai querer calcular a distância entre elas. Como que a gente calcula a distância entre essas duas setas? Para a gente calcular a distância dessas duas setas, o que a gente vai fazer... Calma aí que eu peguei uma imagenzinha, porque eu sabia que não ia saber descrever. Muito bom. Então, basicamente, a gente tem aqui essa reta S, e a gente tem aqui, ela vai ter um vetor diretor aqui, né? V. Dele foi projetado aqui para baixo, só para representar aqui. Um vetor que representa a direção dele aqui. Um vetor V, e aqui a gente tem outra reta aqui, é a reta R, que tem aqui esse vetor U. Nossa, que não sei.
E a gente pegou aqui um outro vetor também, que eu vou chamar de W, que é um vetor que liga um ponto de uma reta e um ponto de outra reta. Se vocês perceberem aqui, esses 3 vetores, eles definem um paralelepípedo no espaço. E a distância entre essas 2 setas é justamente a altura do paralelepípedo. Então, para a gente conseguir calcular essa altura, eu não sei se vocês lembram, mas se você fizer o produto misto entre esses 3 vetores, o misto de U, V e W, vai dar justamente o volume do paralelepípedo. Lembrando que o produto misto, né, só que a gente quer o volume, né? O que a gente é a altura. Então, se a gente dividir o volume é a área da base vezes a altura, né? Então, se a gente divide o volume pela área da base, a gente vai ter o que a gente quer, que é a altura, né? E a área da base, que a gente tem aqui os vetores U e V, vai ser justamente o produto vetorial com V, certo? Que aqui a gente projeta esse vetorzinho aqui da ETS aqui embaixo, que é justamente a base do paralelepípedo. Então, basicamente, a distância que a gente quer aqui entre as 2 retas, no caso, vai ser igual ao produto misto de U, V e W, divididos por o vetorial com W, com V, desculpa. Só que aqui a gente tem que pensar que podem existir casos que a gente sempre tem que pensar assim, porque ali a gente está pensando em retas, né? Se a gente pensar em segmentos, se a gente tiver um segmento aqui e um segmento lá do outro lado, se a gente calcular a distância usando isso, ele vai calcular a distância entre os 2 planos, né? No caso, vai dar, sei lá, aqui, e esse ponto aqui nem pertence a essa reta. Então, o que a gente tem que verificar se a gente realmente pode fazer isso, se aquele paralelepípedo que a gente vai fazer realmente contém aquelas 2 setas. A maneira que eu encontrei para fazer isso, eu não sei se existe maneira mais elegante, mas, basicamente, o que eu vou fazer, eu pego, tem esse segmento aqui, eu tenho esse segmento aqui, são 2 segmentos no espaço, eu vou projetar esse segmento no plano paralelo a ele, que contém outro segmento. Então, nesse plano aqui desse segmento. A gente tem um plano aqui que contém, e eu vou projetar esse segmento para cá. E se esse segmento, se a projeção do segmento interceptar com o outro aqui, significa que eu posso calcular aquela distância daquela maneira. Então, tá. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente projetar esse daqui, um segmento ele é definido por 2 pontos, né? Então, para a gente projetar o segmento, a gente precisa projetar só os 2 pontos aqui. A gente já viu como a gente consegue projetar um vetor sobre um outro vetor, mas agora, como que a gente projeta um ponto sobre um plano? Se a gente tem um plano aqui, que tem aqui as bases do plano, né? Bases perpendiculares, no caso. Tem bases U e V. Tem um plano dado para essa base, eu tenho um ponto aqui, e eu quero projetar esse ponto aqui no plano. Então, a ideia é que a gente pega esse
ponto lá agora. Tem outra pergunta? Tá, professor, calma aí. Calma que eu preciso conectar a minha Wi-Fi. Eu sei que ele não aparece. Ó, Pedro, fala aí. Pedro, continua ouvindo. Pedro? Voltou. Vocês ouvem, Pedro? Acho que sim. Sim. Então, Thaís, desculpa, pode continuar. Só está apresentando não ainda, né? Eu acho. Thaís está apresentando aqui. Começou a ficar com uma pior. Só voltando aqui, então. Todo mundo aí ainda? Tudo certo? Eu tô. Tá aí? Que bom, que bom. Então, nós estávamos em como que a gente consegue projetar um ponto no plano. Então, basicamente, para a gente conseguir projetar esse ponto aqui no plano, a gente projeta ele entre os dois vetores, as bases do plano. E como as bases aqui elas são perpendiculares, né, elas são ortogonais, a gente consegue achar esse ponto aqui só somando esses dois vetores. Então, a gente desloca até aqui, daí a gente desloca até aqui e a gente acha esse ponto. Então, basicamente, é isso que a gente vai usar para a gente conseguir projetar cada um dos pontos para cá. Só que aqui a gente usou duas bases, né? Aqui a gente precisa das bases do nosso plano também. Uma das bases a gente já tem que seria o nosso segmento. E aí a gente precisa de um outro vetor que é perpendicular a ele que pertence a esse plano, né? Então, basicamente, o que a gente pode fazer, a gente pode pegar o produto vetorial entre ele e o outro vetor aqui que a gente tem aqui. Se a gente pega o produto vetorial entre A com 1, a gente tem um vetor que vai ser o vetor normal, no caso, né? Porque como a gente sabe que esse plano aqui é paralelo a esse daqui, então vai ser o vetor normal ao plano. E se a gente pegar e fazer o produto vetorial entre U e o vetor normal do plano, a gente vai ter uma base perpendicular aqui. Então, a gente pega isso daqui. Caralho, nossa. Vetorial com U. E a gente vai ter aqui o nosso V aqui, que é a outra base. Só para ver se eu estou acompanhando. Se na projeção do segmento eles não se intersectam no plano, aí você calcula a distância de segmento como se fosse o 2D. Então, eu sempre calculo como se fosse 2D, e daí se eu posso calcular isso aqui, eu também calculo com as setas reversas. Tá. E outra coisa que a gente tem que verificar aqui também é que como a gente está calculando um produto misto, se as duas setas elas forem coplanares, não vai dar ruim, porque ele não vai dar o volume do... Então, a gente primeiro tem que verificar se as duas setas não são coplanares. Então, aqueles 3 vetores que a gente usava lá, U, V e W, se a gente fizer o produto misto entre eles e der zero, o volume é zero, a gente simplesmente aborta, porque também não vai dar bom. Então, basicamente, aqui, para a gente verificar isso, a gente projeta para cá, e a gente vai ter o segmento aqui, e agora a gente quer verificar se esse segmento aqui intercepta com o outro, né? Então, como que a gente faz para verificar que dois segmentos se interceptam? Se a gente tem um caso que eles não se interceptam, a gente tem aquela ideia, né? A gente tem aqui esse segmento, a gente vai ter um vetor aqui, e a orientação dele tem, entre esse vetor e os dois pontos do outro segmento tem que ser igual, né? O que isso quer dizer? Então, esse vetor aqui, a orientação com esse aqui está para cá, e com o outro ponto, esse vetor aqui com o outro ponto, também está para cá. Então, eles não se interceptam. Só que a gente tem que lembrar de fazer isso para os dois segmentos, né? Porque se em qualquer um deles isso aqui for válido,
eles não se interceptam. Tem aquele caso assim, né, por exemplo, aqui, em que a gente pega esse vetor aqui e a gente verifica com esse ponto aqui. Ele veio para cá. Só que quando a gente verifica com esse ponto aqui, ele veio para cá. Ou seja, ele virou para lados diferentes, mas ele mesmo assim, eles não se interceptam. Como a gente resolve isso é porque a gente verifica os dois, né? Porque para esse vetor aqui, isso aqui vai ser válido que os dois estão para cá. Porque isso aqui vai estar para cá também. E esse aqui também vai estar para cá, os dois vão estar para cá. E vai dar bom. Para a gente ver a orientação, a gente vê com um produto vetorial, né? Tem uma pequena coisa que no 2D, a gente consegue, como a gente consegue facilmente ter o valor do produto vetorial ali, tipo, com sinal, porque porque quando faz produto vetorial, a gente tem um vetor, né? E no 2D, esse vetor vai ser sempre no eixo Z. Aqui, como a gente está no 3D, esse vetor vai ser em alguma direção. Então, o que a gente faz para verificar se dois produtos vetoriais eles estão com a mesma orientação, que basicamente a gente faz aqui, deixa eu desenhar isso aqui que está para cá. A gente tem isso daqui, com esse daqui, que veio para cá, e esse daqui com esse daqui, que também veio para cá. Então, a gente vai ter, tipo assim, dois produtos vetoriais, né? A, B e C. E a gente quer que a orientação desses dois vetores seja iguais. Se vocês lembrarem lá, se a gente pega dois vetores U e V e faz o produto escalar entre eles, isso daqui é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, quando os dois vetores são paralelos, o ângulo dele é 0, isso aqui vai ser 1, né? Então, e se daí tem o caso em que, como é que tá no mesmo plano, então ou eles vão ser paralelos ou eles vão ser opostos, né? E aqui, nesse caso aqui, o ângulo é 180 e o cosseno aqui seria menos 1. Então, o que a gente vai verificar para a gente saber se as orientações são certas, aqui nesse caso aqui, ó, a gente pega o A com o B, produto escalar com A com o C. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Significa que a orientação desses dois produtos vetoriais é igual. Então, significa que os dois estão girando para o mesmo lado em relação a esse vetor, o A aqui. Então, para calcular a distância entre dois segmentos 3D, basicamente é isso. Aí, falta agora a gente ver como que a gente calcularia a distância entre um ponto, entre um vértice do tetraedro e uma face, né? Aqui a gente vai usar aquela mesma ideia de projetar as coisas no plano. Então, se a gente conseguir a projeção desse ponto aqui no plano, você só calcula a distância entre esse ponto e a gente tem aqui a maior distância. Então, para projetar no plano, a gente vai usar aquela mesma ideia, né? A gente tem aqui o vetor U e V, só que eles não são perpendiculares, né? A gente ainda precisa achar o outro vetor da base. Aqui é mais simples, né? A gente faz, tipo assim, o vetorial com V, aqui para cima, aqui a gente vai ter o normal. E daí a gente faz de novo aqui, ó, o V vetorial com o N, o V ou o vetorial com N, e a gente vai ter esse vetor aqui da base. E daí a gente projeta o vetor sobre cada um dos vetores aqui da base, né? O V ou o outro vetor aqui. N2. Que vai ser as nossas bases do plano. Então, eu projeto o vetor que liga a origem do meu ponto para o ponto que eu quero calcular a distância em cada um desses vetores. Eu somo essas projeções e eu vou ter esse ponto aqui. E, novamente, a gente precisa verificar se a gente pode calcular essa distância, né? Porque se o ponto estiver, tipo, aqui, e a projeção dele no ponto for aqui, eu não posso calcular a distância aqui, porque não vai ser, né? Então, a gente precisa verificar se esse ponto dessa projeção aqui está dentro do triângulo. Para isso, a gente vai usar mais ou menos a mesma ideia que a gente viu para os segmentos que se interceptarem, né? Se o ponto está dentro do triângulo, como o triângulo é um polígono convexo, isso é bem simples de verificar, porque o triângulo só tem 3 lados, então
tem que fazer muita coisa. Ele sempre tem que estar do lado da mesma orientação em cada face, né? Por exemplo, aqui ele está do lado esquerdo, para aqui nessa fase aqui ele também está do lado esquerdo, e para essa face aqui ele também está do lado esquerdo. Então a gente tem aqui, ó, esse vetor aqui, ele vira para cá. Então a gente tem esse vetor aqui, e esse vetor aqui, também vira para o lado esquerdo. Então a gente verifica isso para cada uma das faces. Para verificar a orientação, a gente usa normalmente aquela ideia lá de usar o produto escalar entre os dois vetoriais. E, basicamente, a teoria é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo lembra como faz produto vetorial de 2 vetores em 3, né? Não. É uma expressão. Como é que faz o 2D? No 2D. Ah, então, normalmente... Ó, você faz aqui, ó, a matrizinha aqui, ó, o produto vetorial aqui. E você faz aqui o determinantezinho da matriz, aqui você pega o x, y, z, aqui seria o i, j, k, né? Você põe aqui qualquer valor, e daí aqui o x, o y e o z, dx, dy e dz. Daí você resolve esses determinantes aqui, né? Vai dar uma continha, e daí no final vai dar eu nem vou botar aqui de cor, porque eu vou errado. Eu da minha cola, mas enfim. Mas você resolve aqui o determinante, né? Vai multiplicando aqui, multiplica aqui pra cá, multiplica aqui pra cá, multiplica pra cá. Determinante vocês lembram como resolve, né? Ó, como o código é meio longo, eu resolvi trazer ele pronto, porque é um código meio chatinho. E... Ele é um problema. Ele é um problema que a maior dificuldade dele é realmente você ter paciência para estudar. Eu tento divulgar. Porque demora e é bastante coisinha chatinha e não é assim algoritmos legais que você deduz na hora. E você não conseguiu ver quantos times fizeram o problema. Não consegui. Eu até fui atrás, mas eu não consegui achar. Tá. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém? Tiago, você quer pagar, talvez, trocar ali as Vamos lá. acender do meio. Vamos ver se eu consigo dar uns Aí. nomes. Ctrl Shift. Já foi. Não foi? Boa. Essa tá o suficiente? É mais. Toma que ele tá carregando. Toma que ele é meio lento. Como é que... Mostra aí o código aí pro Cross Product no 3D. Ó, aqui, ó. Calma aí. O Cross Product, esse aqui. Ali o Cross. Bonitinho. Daí para cada uma você isola componente X, Y, Z, e daí você vai ter aqui. É sempre em ordem, X, Y e Z, e daí o outro altera. Eu sempre decoro assim, daí que o Y próximo é o Z, e daí volta o X. E daí o outro altera. Aqui, ó. Aqui é U.Z, V.X, aqui é U.X, Z.Z. Você faz primeiro, e daí o outro você vai lembrando. Imagina. Eu acho que eu lembrava, assim. Você faz o papel ali, não demora mais. Então, aqui, basicamente, tem uma estrutura de ponto, né? X, Y, Z. 3 coordenadas, porque é 3 Daí o segmento dado por 2 pontos. Tem aqui um vetor, X, Y, Z. A construtora com 2 pontos. Que ali o X vai ser o Vx menos o AX, o Y vai ser o Vy menos o AY, e o Z vai ser o Vz menos o Z. Eu gosto de fazer a construtora com pontinho, fica bonitinho. E a construtora só com os valores também, que eu acabei usando. E aqui tem um triângulo. Triângulo é dado por 3 pontos, tá? B e C. Eu vou explicar a minha ali primeiro, e daí já explico todos os negócios. Eu tenho uma pergunta. Por que produto misto? Produto misto, eu mostrei ele, ó. Aqui, ó. Calma aí.
Deixa eu voltar ali, que já tá. Produto misto é U, V e W, você faz U vetorial com V, escalar com W. Ah, tá. Beleza, tava no banheiro. Então, aqui vai ter vários estágios de testes, né? Ainda para ser bem legal. Eu fiz aqui a linda coisa de fazer um for para dois, para ler cada um deles em for, que sim. E aqui eu leio os valores de ponto, né? Daí eu tenho um vetor de pontos, um vetor de segmentos e um vetor de triângulos, para ficar mais bonitinho, para calcular depois. Enfim. E daí, para cada um dos pontos anteriores, cada 2 pontos, eles formam um segmento, né? Então, eu leio o ponto, e para cada um dos K até J, eu coloco no vetor de segmentos o ponto atual, crio um segmento com um ponto atual e um dos pontos anteriores. E um triângulo é dado por 3 pontos, então, para cada um dos pontos, vai ser um segmento e um ponto, né? Então, aqui eu tenho segmento, daí para cada um dos pontos anteriores, eu formo um triângulo. Então, para cada um dos pontos aqui, eu vou ter esse aqui, que é o segmento, né, que eu acabei de formar, e o outro ponto anterior, que o W for de 0 até o valor do segmento que tem até agora, eu coloco no vetor de triângulos. Aqui é só salvar os negócios ali. Eu poderia ter feito do jeito, mas enfim. E daí aqui começa com a distância infinita, né? E aqui eu primeiro vou calcular a distância entre todos os segmentos de um e todos os segmentos de outro. Então, eu tenho 6 segmentos para todos os 6 segmentos de um, com todos os 6 segmentos do outro. A distância vai ser o mínimo entre o valor que a gente já calculou e a distância entre o segmento I de um e o segmento J do outro, né? Depois eu preciso calcular a distância entre todos os pontos e triângulos. Então, aqui eu botei para cada um dos tetraedros, porque você vai precisar primeiro calcular a distância entre todos os vértices de um e triângulos do outro, e depois a distância entre todos os triângulos de um e vértices do outro. Então, para cada um dos vértices de um, para cada um dos... São 4 vértices, né? Para cada um dos faces do outro, que são 4 faces, a distância vai ser o mínimo entre a distância, e a distância entre ponto e triângulo, entre o ponto do tetraedro IJ com o triângulo do outro tetraedro, né? Aqui, se eu estou no tetraedro, se eu peguei o ponto do tetraedro 0, eu vou pegar o tetraedro 1, senão eu pego o tetraedro 0, cara. E daí, em primeira de distância, como tem vários casos de teste, eu preciso limpar os meus vetores aqui também. Então, também é isso. Se a gente for dar uma olhada aqui nas nossas coisinhas. Eu gosto desses códigos de programa de geometria que eles ficam bem categorizados. Bonitinho. Acho que esses Não. metade objetos. Aqui tem o produto vetorial, né? Que eu já falei ali, o professor já perguntou. Faz as continhas determinantes de boas. Produto escalar, multiplica cada uma das componentes, recebe o vetor V, retorna o negócio, também tranquilo. E o produto misto, né? Retorna o produto escalar do vetorial de U com V, desse faz o produto escalar com... Faz o produto escalar entre U com V e faz o produto vetorial entre U e V e faz o produto escalar com W. Aqui eu fiz uma funçãozinha lambda, que é para calcular o valor valor que você vai ter que escalar o vetor na projeção. Então, tem aquela formulazinha lá, U vetorial escalar com V, sobre V escalar com V. Aqui a gente está projetando o vetor U sobre o vetor V. Aqui, como a gente está dividindo aqui por um negócio aqui, eu só verifiquei se para dar 0 para não dividir por 0, mas... Não sei se chegaria a acontecer isso alguma vez, mas... E daí aqui, no caso, quando a gente fazer o lambda, a gente vai precisar escalar o valor para esse vetor, né? E daí aqui essa é uma função para você conseguir escalar um vetor. Então, ele recebe um vetor e uma constante. E ele retorna o vetor escalado para essa constante. Cada uma das componentes multiplicadas pela constante. Funçãozinha para deslocar também. Então, para cada... Tem um ponto e eu preciso deslocar ela de um certo vetor. Então, eu tenho a x mais a componente aqui do vetor, então o ponto y mais a componente do vetor e o z mais a componente do vetor. Olhando assim parece fácil. Eu vou mostrar depois no Bicard, porque daí tem o que eu passei, e daí os 15 tentando fazer um código. E daí... Fazia tudo na mente.
a norma do vetor, né? A gente, a raiz quadrada de o vetor U escalar plus U. Aqui é aquela funçãozinha que para a gente ver esses dois segmentos se interceptam, né? Então, eu criei aqui um vetor U para um segmento, que sabe os pontos A e B do primeiro segmento, e um vetor V para o segundo segmento, sabe do ponto inicial ao final do segundo segmento. E daí isso daqui é aquilo que eu falei de que a gente tem que fazer o produto escalar dos produtos vetoriais para verificar se eles têm a mesma orientação. Então, aqui, a gente quer ver se eles estão do mesmo lado, né? Então, quando que eles não vão se interceptar? Eles não vão se interceptar quando o vetorial com... A gente tem um segmento, né? E a gente quer fazer ele vetorial com o início do outro segmento, tem que estar o início do outro segmento, então o ponto inicial desse segmento com o ponto inicial do outro segmento. E a gente faz o vetorial entre esse segmento e o inicial desse segmento com o final do outro segmento. A gente faz o produto escalar disso aqui, tem que dar maior que epsilon. Então, é aquele negocinho ali que... Enfim. Aqui, né? Tipo, a gente tem um segmento aqui, a gente tem um segmento aqui, então, isso daqui escalar com isso daqui vetorial com isso daqui, e isso daqui vetorial com isso aqui, ele tem que ter a mesma orientação, ou seja, o escalar deles tem que ser maior que epsilon. E daí aqui o mesmo por outro vetor, né? Porque a gente tem que verificar os dois. Então, se isso aqui for maior que epsilon, ou com o outro vetor por outro lado também for maior que epsilon, significa que eles não se interceptam. Então, daí que falso, que é o caso que eles não se interceptam. Aqui a verificação para ver se um ponto está indo no triângulo. Então, a gente usa a mesma ideia do produto vetorial ali. Então, eu peguei a primeira face, eu criei um vetor aqui de orientação, né, para ficar mais fácil. Então, recebe um ponto e um triângulo. Então, eu pego o produto vetorial entre aqui, o A, que é o ponto que eu quero, e o primeiro ponto do triângulo, e daí o A e o segundo ponto do triângulo, ele tem uma orientação. Então, eu salvei esse vetor aqui na orientação, e daí eu pego e faço o escalar desse vetor com o escalar do A para o segundo ponto do triângulo com o terceiro ponto do triângulo, tem que ser maior que epsilon, ou seja, ele tem que estar na mesma orientação, e também desse vetor A com o terceiro ponto do triângulo e o início, com o vetor de orientação, também tem, eu sei que também tem que estar para o mesmo lado. Os três tem que estar na mesma orientação, tem que ser maior que epsilon. A distância entre ponto e ponto simplesmente retorna a norma do vetor, né? Eu já calculei a norma, então eu crio um vetor com a norma A e B, retorna a norma do vetor. E aqui as funçõezinhas que calculam coisas de verdade. É a distância entre um ponto e um segmento. Então, a gente tem aqui o vetor U, que é o segmento, e o vetor V é aquele vetor que liga o segmento para o ponto que a gente quer calcular, né? Que é o vetor V que a gente vai projetar sobre o vetor U. O lâmina é o valor aqui da projeção, então a gente projeta o lâmina de projetar o vetor V sobre o U. Se esse lâmina for menor do que zero, ele vai estar para fora do vetor, né? Então, a gente vai calcular a distância entre o A e o ponto inicial do segmento. Se o lâmina for maior que 1, a gente retorna a distância entre entre o A e o ponto extremo final do segmento, né? E daí, se o lâmina estiver de boas, a gente calcula a distância entre o A e a gente pega o vetor inicial e desloca ele do vetor que é a projeção, que é o vetor U, escalado desse valor L, que é o valor lâmina que eu calculei aqui. Sim, parece 2D, só que tipo, muito parecido. Então, é uma outra coisa que tem que tomar cuidado só. E daí aqui a distância entre segmento e segmento. Então, a gente pega... A gente primeiro vai calcular a distância que nem a gente faz em 2D, né? Calcula a distância entre cada um dos pontos extremos do segmento, calcula a distância entre o início do segmento e o outro, a distância entre o final do segmento e o outro, a distância entre cada um dos... Aqui o segmento T e o S, o segmento TB e o S. Calcula o mínimo. E daí aqui agora a gente precisa fazer aquelas verificações para ver se a gente pode ver a distância entre dois pontos internos do segmento, né? Então eu criei aqui um vetor U, que é um dos segmentos, o vetor V vai ser o outro segmento, e o vetor W e L vão ligar cada um dos pontos do... O vetor W liga o início do segmento com o início do outro, e aqui ele liga o início do segmento S com o final do segmento T, que é para a gente conseguir projetar depois, né? Então, que é cada um dos vetores que a gente vai projetar. Aqui, se eles forem coplanares, nem adianta, porque a distância vai ser a distância no 2D mesmo, né? Então, quando o produto misto dá zero, significa que eles são coplanares. Então, a gente faz produto misto entre U, V e W.
Se o modo deles for 0 ou menor que epsilon, a gente retorna a distância que a gente já calculou. Senão, a gente vai ter que pegar as bases do vetor e projetar o segmento no plano do outro segmento, né? Então, a gente pega o vetor normal do plano que a gente vai querer, que vai ser o produto escalar de U com V, produto vetorial de U com V. E daí, agora, a gente pega esse resultado aqui, faz o produto vetorial com o outro vetor que a gente vai ter com base, e a gente vai ter as nossas duas bases do plano, né? E agora a gente vai criar esse segmento aqui, que vai ser o segmento projetado. Então, no caso, a gente, para cada um dos pontos, então, a gente vai pegar aqui o início aqui do segmento S, e a gente vai deslocar ele da projeção de W sobre U. Então, a gente tem o início do segmento, o início do segmento que a gente está no plano que a gente quer projetar, e a gente tem o que a gente vai projetar aqui o segmento T sobre o segmento S, né? Então, a gente tem aqui o W que representa o vetor que vai do segmento S até o segmento T, e a gente vai projetar ele sobre uma das nossas bases, que é o U. A gente calcula esse lambda, a gente vai escalar esse valor U, e a gente vai deslocar o SA, que vai ser a origem do nosso plano, né? Porque a gente está usando como uma das nossas bases. A gente vai deslocar esse valor dessa projeção aqui. E depois, esse resultado, a gente vai deslocar de novo com o valor da nossa projeção na outra base, né? Que nossa outra base é N2. Então, a gente vai projetar normalmente W sobre N2, escala esse vetor N2, aqui a gente tem a projeção, então a gente vai deslocar o resultado que a gente achou da projeção aqui, desse valor aqui, que é como se a gente estivesse somando os dois vetores das projeções na base, né? A gente vai fazer a mesma coisa para o outro ponto, né, que representa o vetor L, que o vetor L é o início do segmento S e até o final do segmento B, né? O W era até o ponto A do segmento B. Aqui é o segmento B. Faz a mesma coisa, a gente pega o início do nosso segmento S e a gente vai deslocar ele no valor que é a projeção desse vetor sobre uma das nossas bases, que é o U, escala o U para a gente calcular o valor dessa projeção, bloco o segmento S do valor da projeção, e daí esse valor que a gente achou aqui no vetor U, a gente vai deslocar do quanto a gente achou a projeção na nossa outra base, que é N2. E daí, depois que a gente projetou... Depois que a gente projetou ele ali no plano, a gente só precisa verificar se esses dois segmentos se interceptam. E se eles se interceptarem, a gente diz que a distância é o mínimo entre a distância e aquela formulazinha que eu mostrei lá, né? O misto entre o V e W, divididos pela área da base, né? Que a área da base vai ser produto escalar de U com V, U com V, e a gente já calculou isso, né? Que é o N aqui. Então, não preciso fazer de novo. E o último aqui é para a gente calcular a distância entre o ponto e o triângulo, né? Então, a gente tem dois vetores aqui que são dados pelos lados triângulos. Então, ponto A, ponto B, triângulo. E daí, aqui, do ponto A para o ponto C, triângulo. E a gente vai ter o vetor W, que vai do ponto A do triângulo até o ponto A, que é o ponto que a gente quer projetar no triângulo. E daí, aqui a gente precisa normalmente achar as bases do nosso plano. Então, o normal vai ser o produto escalar de U com V. Daí, a gente faz o produto escalar de U com o nosso normal. E a gente vai ter aqui a nossa outra base, N2. E daí, agora a gente vai calcular a projeção em U e a projeção em N2, né? A projeção em U vai ser U, e o lâmina da projeção de W em U. E daí, a projeção do vetor W sobre nossa outra base, que é N2, vai ser... A gente pega o vetor N2 e multiplica ele por esse fator, que é a lâmina de W em N2. E agora a projeção de A vai ser... A gente pega o ponto inicial do nosso triângulo, a gente desloca do valor da projeção em U, e daí esse resultado a gente desloca ainda do valor da projeção em N2. Daí agora a gente tem esse nosso ponto na projeção no plano, e agora a gente precisa verificar se esse ponto da projeção está dentro do triângulo. Se sim, a gente retorna a distância entre esse ponto e o nosso ponto do triângulo. Se não, retorna infinito, enfim. Vai fazer diferença. Então, é isso.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa primeira parte também faz mesmo? É só essa parte que você tá lendo? Então, tá lendo os valores só. Aqui, o que eu faço aqui é para ficar tipo, mais fácil. Eu ponho eles em vetores de segmentos e triângulos para ficar mais fácil de eu calcular a distância entre segmento e triângulo. Então, ele pega para cada um dos pontos anteriores que ele já leu, ele monta um ponto total com os anteriores, ele forma um segmento. E para cada um dos anteriores a esse anterior, ele, cada 3, né, ele vai formar um triângulo. E aquele de caso, faz tudo dentro da funçãozinha. Sim. A minha é só para ler aqui, ele só calcula a distância entre segmento e segmento e distância entre ponto e triângulo. Quanto tempo demorou para fazer essa solução? Assim? O quê? Quanto tempo demorou para fazer essa solução? Para codar? É. Então, eu tava treinando e eu tava, assim, treinando, tipo assim, pensando em como que eu vou explicar, demorou mais de 1 hora. E daí eu tava, tipo assim, não vai dar tempo de eu codar isso, mas assim, depois eu fui atrás de ver outras soluções de pessoas, não tava muito mais que isso, não, então, assim, eu não sei dizer. Enfim. Deixa eu ver uma coisa. Dê uma olhada nos placares, acho que ninguém fez. Ô, louco. Impossível debugar isso. Ninguém fez. Olha, debugar isso é bem chatinho. Tentar. Pedro, você ouve a gente? Você vai ver que tipo, um só fez isso, tá ligado? Não, é que assim, o tempo para você fazer isso, considerando o tempo de prova e tempo para debugar, é assim. Mas assim, por exemplo, naquele CPG, eu acho que tem algumas funções. Não, porque tudo isso aqui é, tipo, se você tem a distância entre coisas no 3D, no caderninho, é só você calcular e debugar. Você demorou você. Do momento que você leu, até o momento que ele passou. Não, é porque assim, eu li o problema uma vez que a gente tava fazendo simulado, isso passou semanas e eu... Sei lá, em um momento eu pensei e deu para codar, mas foi enfim, assim. Uma competição separada. Vamos submeter para ver se funciona mesmo, né, galera? Vai que... Enquanto a Thaís se mete, uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito legal, assim, quando a gente olha no código desse, né, que você vê como as coisas foram feitas do jeito mais higiênico possível e por alguém que sabia o que estava fazendo. Né? Sim. E é coisa que, às vezes, quando a gente pega e acho que aqui a gente consegue ver quem é maratonista, quem se preocupa com programação objetiva e quem não está tão ligado nas coisas. Porque você pode pegar um aluno que foi super bem em geometria, né, um aluno, sei lá, tirou aí nota 10 em geometria analítica, depois tirou uma nota 10 em geometria computacional, nunca participou de maratona. Ih, passou. E aí o aluno, sei lá, vai fazer um projeto que tem que detectar colisão de objetos 3D no jogo. E, curiosamente, esses objetos são se fosse qualquer coisa, entendeu? Sei lá, imagina que o problema dele é detectar colisão de 2 tetraedros num jogo, ou calcular a distância, ou Jogo do Star Wars. né, alguma coisa assim. E aí o cara vai começar a fazer um monte de viagem. Vai começar a tirar a equação de plano, vai começar a fazer um monte de coisa complicada e provavelmente vai escrever um código que vai dar problema. Porque a gente percebe que não é só a questão de você ter repertório técnico, acadêmico, mas é também saber qual é a melhor decisão, qual é a melhor coisa que você usa para codar, enfim, quais são as escolhas mais interessantes para codar determinados tipos de problemas. E acho que isso é uma bagagem muito legal que eu gosto muito de atrás, né? Essa maturidade em procurar esses caminhos mais interessantes de codificar. Então, parabéns, Thaís, pelo código que ficou bem legal e pela aula de geometria, né? Foi muito legal. Eu fiquei aqui olhando bem fascinado. Até porque eu sempre tenho muito medo de geometria no 3D. Você lembrava como fazia o Cross Product quando você perguntou, professor? Eu lembrava, mas eu tenho muito medo de codar coisas de geometria no 3D. E o código da Thaís foi realmente muito legal, mas a aula dela também foi bem sensacional. Então, parabéns, Thaís. E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar para Thaís alguma coisa? Não?
É bom que se você tiver 3D, não, 3D tá pronto. É só para usar o Z. É só para usar o Z, né? Tivemos problema, né? Tem um problema. Tô sério. Então tá, pessoal, a gente finaliza aqui a parte de problema, né, da oficina. A gente vai ter agora um treinozinho, que como a gente está vindo aí da final brasileira, eu peguei um treino de inglês do Conforme. Vai dar isso aí. Ó, Pedro está agradecendo pela aula. Então, eu até vou deixar ali a chamada aberta, porque se Pedro e quem mais estiver online quiser contribuir, eu só vou parar a gravação. Aí o pessoal pode também contribuir. Mas eu antes queria ver com vocês só